Vamos lá, vamos falar agora de algo que deixou o governo Jair Bolsonaro feliz da vida. Os Estados Unidos decidiram indicar o Brasil para ser o próximo país a ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A posição do governo americano deve ser formalizada hoje numa reunião do Conselho do Grupo. Vai acontecer em Paris. Nota divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília diz que o apoio ao Brasil é uma evolução natural do compromisso assumido pelo secretário de Estado Mike Pompeo e pelo presidente Donald Trump no ano passado. A promessa de apoiar a entrada do país na OCDE foi feita em março, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Casa Branca. No entanto, no segundo semestre do ano passado, Washington manifestou apoio à entrada da Argentina e da Romênia. Na ocasião, parte da esquerda se regozijou com a notícia e ironizou que o amor de Bolsonaro por Trump não estaria sendo correspondido. No Twitter, integrantes e pessoas próximas do governo Bolsonaro se manifestaram. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, escreveu assim, ó, abre aspas, e você que nos acompanha em imagens tem o tweet na sua tela. Lembra que parte da grande mídia inventou que os Estados Unidos excluiriam o Brasil da OCDE? Tudo para afastar a parceria entre Bolsonaro e Trump. Cada vez que a grande mídia ataca e é desmentida pela verdade, eles vão perdendo os poucos créditos que ainda lhe restam. Fecha aspas. Felipe Martins, assessor especial da presidência, disse o seguinte, aspas agora para o Felipe Martins também no Twitter. Com o anúncio de que os Estados Unidos priorizam o ingresso do Brasil na OCDE, se desfaz mais um dos factoides criados pelo histérico establishment midiático para criticar a equipe de política externa do presidente Bolsonaro e tentar minar a nova posição de abertura do Brasil na arena internacional. Esse foi, portanto, o tweet do Felipe Martins. Vamos mais um. Chanceler Ernesto Araújo afirmou o seguinte, ó, abre aspas, mais um tweet dele aí para você que está nos acompanhando em todas as nossas plataformas digitais. Anúncio americano de prioridade ao Brasil para ingresso na OCDE comprova uma vez mais que estamos construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos, capaz de gerar resultados de curto, médio e longo prazo em benefício da transformação do Brasil na grande nação que sempre quisemos ser. Adriles, meu caro, e aí, o jogo virou, não é mesmo? O jogo nunca mudou. Os Estados Unidos sempre colocaram o Brasil como pelo menos na narrativa. Exatamente, mudou na narrativa. O que teria virado é uma narrativa enganosa e equivocada de uma imprensa esquerdopata que torcia exatamente contra, né, o governo Bolsonaro e as suas relações diplomáticas, institucionais e econômicas com o governo Trump. Os Estados Unidos sempre colocaram que tinham essa preferência pela Argentina e pela Romênia na frente do Brasil. O que virou realmente em relação ao jogo é que há males que vêm para bem. E males que vieram para bem do Brasil. O mal foi para a Argentina, de ter eleito um presidente populista, esquerdista, peronista, uma espécie de pau de vira-lata da Cristina Kirchner, que é uma semi-presidiária envolta em dúzias de processos e que fez uma política desastrosa que arruinou a economia argentina, que provavelmente vai engessar a economia, naturalmente expulsando eles da improvável inserção deles na OCDE e colocando o Brasil na frente. Claro que o alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos, sobretudo recentemente, até no apoio, no endosso à invasão do Iraque, isso talvez tenha pesado na decisão americana. Mas é interessante que a gente tenha essa superação desse complexo de vira-latas arraigado na cultura política brasileira, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que em 2007 a OCDE já acenou para o Brasil, quando o Brasil estava em expansão econômica na época do segundo mandato do governo do Lula, que foi uma expansão econômica baseada em commodities e consumo, que foi uma expansão artificial que levou exatamente o Brasil a umas maiores quedas econômicas na década passada, e o nosso querido ex-chanceler Celso Amorim recusou porque achava que não precisava de um alinhamento com uma superpotência. É importante salientar que a entrada na OCDE é uma espécie de selo de qualidade de países desenvolvidos, responsáveis e que têm exatamente uma grande responsabilidade, um compromisso de boas práticas na economia, na saúde, no combate à corrupção e, inclusive, na preservação ambiental. Isso dá ao Brasil mais garantia. Por exemplo, o investidor internacional investir aqui, facilita acordos comerciais bilaterais, diminui o risco o grau de
de investimento do Brasil, sinaliza claramente e amplamente o compromisso de uma economia aberta, responsável e transparente. O Brasil, é bom lembrar, só entra depois do aval de 36 países num período de mais ou menos 3 anos. A Europa é mais complacente em relação à entrada de novos países, os Estados Unidos é um pouco mais reticente, mas o Brasil já tá no caminho. E isso é muito bom, Silvio, para que o Congresso perceba também, em conjunto com o governo, que as reformas administrativas, tributárias, são importantes exatamente para mandar um recado de liberdade econômica, de responsabilidade, de compromisso fiscal, para que a gente entre no seio desses países desenvolvidos e faça o Brasil decolar de vez. Entendeu? Exatamente. E o Adriles, é importante também essa indicação, vai ser formalizada hoje, como eu disse, hoje à tarde em Paris, porque de alguma forma joga ali uma pá de cal naquele discurso também de que, olha, o Trump e o Bolsonaro, aquela rusga que ficou no ano passado, você se lembra? Sim, de que, olha, aquilo ali é um complicador, de fato eles não tinham um alinhamento tão automático assim, então acho que isso aí joga uma pá de cal e as coisas ficam muito mais serenas e devidamente no seu lugar, a polêmica calando do OCDE, aquele discurso esquerdista, oportunista, né? A polêmica foi criada por uma imprensa também com complexo de vira-latas, que é engraçado, né? Essa parte dessa imprensa esquerdista era contra a inserção do Brasil na OCDE, porque ia desmoralizar a OMC, o Brasil tinha que ficar alinhado com países da América Latina, principalmente aquelas ditaduras, tipo Cuba, Venezuela, né? Que a gente se alinhou antes, ou Angola, lá na África, assim, ditaduras quase comunistas que a gente adorava, mas não se alinhar a países desenvolvidos que promoveria a nossa inserção dentro desse progresso. Mas a imprensa se dizia contra a inserção do Brasil na OCDE. De repente, quando o Brasil acharam que o Brasil não ia entrar para a OCDE, começou a ficar a favor. Ou seja, a imprensa às vezes torce contra o Brasil, dependendo do governo. Ela torce mais contra um governo do que a expansão econômica e o progresso brasileiro. É impressionante. É isso.